o desespero do advogado do Vorcaro em pedir, implorar para que a investigação ficasse nas mãos do Dias Toffoli. Qual é a ligação do Dias Toffoli com esse escândalo e com todo esse dinheiro aí do Banco Master? Se você está achando que o início do seu ano foi ruim, dê graças a Deus que você não é Ricardo Lewandowski. Não sobrou nada para o Lewandowski a não ser sair. E aqui eu entro na notícia. Todo mundo trabalhava, todo mundo recebia dinheiro do Banco Master. Governadora petista prepara renúncia para se candidatar ao Senado e vice se recusa a assumir o rombo. É isso mesmo. O vice-governador do Rio Grande do Norte, Walter Alves, decidiu que vai renunciar ao cargo. Portanto, não vai assumir o governo do estado em abril, após a renúncia da governadora Fátima Bezerra do PT. Com isso, o Rio Grande do Norte deverá ter uma eleição indireta na Assembleia Legislativa para a escolha de um governador e um vice para encerrarem o mandato até janeiro de 2027. Justiça de São Paulo mantém investigações sobre Daniel Vorcaro fora do STF. É isso mesmo. A Justiça de São Paulo, nas esferas federal e estadual, negou pedidos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para enviar ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal partes das investigações das operações de carbono oculto que poderiam envolvê-lo ou o banco. O inquérito corre sob sigilo. A Quasar investiga gestoras da Faria Lima suspeitas de lavar dinheiro para organizações criminosas, incluindo o PCC. Para o juiz, houve um encontro fortuito de provas. A defesa citou decisão de Toffoli e reportagens para pedir o envio dos casos ao STF. No ano passado, o ministro concentrou no Supremo as investigações da Operação Compliance e casos conexos. Se você achou que o contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master foi o ponto mais baixo, mais podre da história do STF, então se prepare, porque acabou de sair uma informação tão escandalosa quanto essa. Bom, vamos voltar um tempo. Foi muito estranho o desespero do advogado do Vorcaro em pedir, implorar para que a investigação ficasse nas mãos do Dias Toffoli. Por que não pedir para que ficasse nas mãos do Alexandre de Moraes? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é casado com a mulher que eles estavam pagando 3,6 milhões de reais por mês. Num contrato muito estranho, sem escopo definido e com uma prioridade de que mesmo que o banco esteja quebrando, o pagamento para Viviane tem que ser feito. Mas o que a gente viu foi uma ação imediata do Dias Toffoli de puxar para si toda essa investigação, blindar todo mundo, impedir novas diligências, ter certeza, se certificar de que tudo fique no gabinete dele, retirar as provas que estavam na CPMI do INSS, porque também o Banco Master estava envolvido naquilo, isso gerou um outro escândalo. Então ficou muito estranho. Por que o Dias Toffoli fez tudo isso? Qual é a proximidade, qual é a ligação do Dias Toffoli com esse escândalo e com todo esse dinheiro aí do Banco Master? Tanto é que quando surge essa suspeita de que o Banco Master estava pagando influenciadores para atacar o Banco Central, o advogado do Vorcaro manda uma carta direta para o Dias Toffoli antes mesmo de ser provocado. Beleza, por quê? Olha a matéria que acabou de sair. Gente, acabaram com o nosso STF. Empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócio fundo ligado a suspeitas no Banco Master. Fundo que investiu em empresas de familiares do ministro era administrado por gestora investigada e foi cotista em teia de fundos na mira do Banco Central. Pera aí. Então agora você está querendo me dizer que esses fundos aí do Banco Master investiram em empresas do irmão, vou voltar aqui, tá aqui, ó, do irmão do Dias Toffoli, outro irmão do Dias Toffoli e o primo do Dias Toffoli? Isso é sério. Isso aqui, meu amigo, na minha opinião, aqui nós temos três familiares. No caso do Moraes é a esposa. Aqui nós temos os dois irmãos do Toffoli, mais o primo do Toffoli envolvido no esquema. E aí tem mais uma coisa. Aqui. A conexão com o caso Master se dá por uma cadeia de fundos. O Arlin foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez também recebeu investimentos de fundos ligados à Maia 95.
em um dos 6 apontados do Banco Central. Como integrantes da suspeita teia de fraudes de banco de Daniel Vorcaro, o fundo Arlim em si não é alvo da investigação. A Arlim e todos os demais fundos da teia têm como administradora a REAG. A REAG é aquela que recebeu busca e apreensão por estar ligada com o PCC. Vocês estão entendendo a gravidade disso daqui? A administradora da Arlim, que foi uma das que financiou e investiu nas empresas do irmão do Toffoli, ela também era administrada fundos do Vorcaro e ela está no carbono oculto por lavar dinheiro da PCC. A Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum empecilho para a sua condução do caso. Mas o ministro não respondeu até a publicação da reportagem. E parentes do ministro também não se manifestaram. Com apenas um cotista, Arlim foi encerrado no fim do ano passado, de acordo com o balanço de 2005, ele tinha apenas 4 investimentos em 2 empresas ligadas à família Toffoli, Tayaya e DGEP, e em uma hold que não aparece nas bases de dados. Eu fiz, cara, tá tudo se desvendando agora. Tá tudo se desvendando. E aí, esse pessoal está sendo investigado por Dias Toffoli. O Dias Toffoli tinha que imediatamente se declarar suspeito. Ele está investigando um banco e fundos que investiram na empresa da sua família. Já não basta Flávio Dino estar investigando a corrupção do consórcio do Nordeste, que comprou respiradores que nunca chegaram de uma loja de maconha. E ele era um governador envolvido no Banco do Nordeste. Preste atenção nisso. Flávio Dino, ele está investigando um caso no qual ele é o suspeito de praticar corrupção. Aí você acha que não tem como piorar. Tem, gente. Não é só a esposa do Moraes, agora é a família do Dias Toffoli. Gente, a nossa Suprema Corte foi sequestrada. Quando é que o Brasil vai entender isso? A nossa Suprema Corte foi sequestrada. E a partir disso nós estamos vendo a deteriorização, o esfacelamento da nossa democracia. Eles estão se protegendo, eles não estão protegendo a democracia, eles estão se protegendo e vão destruir e prender todos aqueles que representam um risco a essa estrutura corrupta que foi criada. Meu Deus, isso aqui... calma que tem mais essa. Acabou de sair na Folha de São Paulo. Como prosperam parentes de ministros do STF? Presta atenção nisso aqui. Levantamento mostra que familiares dos magistrados que são advogados multiplicam casos nas altas cortes. É difícil afastar a ideia de que quem contrata advogado parente de ministro mira não só o bom serviço, mas a influência do magistrado. Olha isso daqui, cara. Aqui você vê que o jornalista tem até medo de fazer uma acusação, mas fica difícil afastar, né? Que não tem alguma influência. Vamos lá. No agregado, as ações de parentes saltaram de 80 para 170 no STF. E de 208 para 1.394 no STJ, que agora saiu a Malu Gaspar com a bomba falando de venda de sentenças no STJ. Note-se que esses resultados tendem a ser conservadores, já que não são considerados os sócios nas firmas de advocacia dos familiares dos magistrados. Meu Deus do céu! Como que a gente chegou nesse buraco? O problema não é novo e já foi jocosamente chamado de filhotismo. Nos últimos anos, porém, somou-se ao crônico noticiário dos luxuosos eventos jurídicos do exterior, né, que é o caso do Banco Master, pagando palestra, pagando jantar. Todas essas palestras, todos esses leads, todos esses eventos que os nossos ministros vão para fora, sempre quem financia são instituições que estão sendo julgadas por eles ou que estão cometendo algum crime, já estão se preparando, já se blindando, caso sejam julgadas por eles. Mas a democracia está punjante, tá? A nossa Suprema Corte resgatou a democracia. Me desculpem, como que nós deixamos o Brasil chegar nesse buraco? Eu te falo como. Não, eu estou fazendo essa pergunta, mas ela é retórica, eu sei. Nós temos um Senado acovardado. Uma minoria, talvez 20 senadores ali realmente de direita que lutam pela verdade, estão dispostos a se sacrificar. Mas apenas o Senado pode botar um ponto final nisso. O que nós temos hoje é uma instituição que foi sequestrada por pessoas que não têm as menores intenções republicanas. E que não só isso, como se não bastassem
praticarem atos suspeitos, dão um jeito de dizer que tudo que é falado contra eles é discurso de ódio, ataque às instituições. Quantas pessoas tiveram suas vidas destruídas por ter feito essas perguntas que agora a Folha de São Paulo está fazendo? Alan dos Santos falava exatamente isso. E agora está lá com mandato de prisão, tendo que morar nos Estados Unidos. Até quando isso vai ficar assim? Eu só vejo um caminho. Maioria no Senado. A pergunta é, eles sabem que com a maioria no Senado eles serão... a democracia será resgatada. Aí vai a pergunta, eles vão permitir que a gente faça a maioria no Senado ou vão ter que prender todos nós? Se você está achando que o início do seu ano foi ruim, dê graças a Deus que você não é Ricardo Lewandowski. Imagine por um minuto como é que está sendo o início desse ano para um ex-ministro do STF. Lembrando que foi ele que iniciou o golpe quando ele deixou que a Dilma ficasse com seus direitos políticos no impeachment, onde claramente está óbvio escrito na Constituição que a pessoa o presidente que sofre impeachment, ele perde o cargo e os direitos políticos. Lewandowski começou o golpe ali, naquele momento, quando ele permitiu que a Dilma mantivesse seus direitos políticos, achando que assim ela seria reeleita para Senado, só que ela acabou perdendo, o que foi terrível para o Brasil, porque quem entrou no lugar dela foi o Pacheco, e bom, você sabe a história, teria sido melhor se a Dilma tivesse ganho. Mas vamos lá, Lewandowski sai do STF e é chamado para o governo como ministro da Justiça do Lula. Olha a decadência dessa pessoa. Pois bem, ele chegou, achou que poderia fazer um milagre. Qual é o legado que o Lewandowski está deixando? Primeiro, recorde de feminicídio no Brasil. 25% da população brasileira vive hoje debaixo do comando dessas facções criminosas e do crime organizado. Descobriu-se que o Brasil está sendo governado por facções criminosas, na verdade. Vai lá e se recusa a participar de uma das mais exitosas e bem-sucedidas operações contra o narcotráfico, que é o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, e tem a sua Polícia Federal investigando e prendendo pessoas por opinião, mas não por outros crimes. Inclusive, nem investiga outros crimes. Hoje só se investiga e só prende pessoas por opinião. Bateu recorde de processos abertos contra pessoas pela opinião nas redes sociais. Esse é o legado do Ricardo Lewandowski. Mas aí, a situação dentro lá nos bastidores parece que não estava muito boa. Algumas das sugestões do Lewandowski não estavam sendo acatadas pelo governo. A tentativa dele de emplacar a reforma da segurança pública para centralizar todas as polícias do Brasil na mão do Lula não colou. Ele não tem força política, não teve envergadura nenhuma. Não sobrou nada para o Lewandowski a não ser sair. E aqui eu entro na notícia. Após entregar carta de demissão a Lula, Lewandowski recebe elogios de autoridades por gestão. Tudo bem, receber elogios de algumas autoridades políticas. Só que o que aconteceu é que Lewandowski recebeu elogio até mesmo de um ministro do STF. Olha que absurdo, né? Um ministro da Suprema Corte elogiando um membro do governo. Por quê? Por não ter trabalhado contra o crime organizado, por não ter agido quando poderia ter agido, por ter entregue o Brasil com recorde de feminicídio, com a violência voltando a ser a preocupação número 1 no Brasil, e eu repito, com Lewandowski como ministro da Segurança, a violência e o crime voltou a ser a preocupação número 1 no Brasil. Lewandowski destruiu qualquer reputação que ele tinha. Mas o Gilmar Mendes disse, a atuação do ministro Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça foi marcada pelo fortalecimento do enfrentamento ao crime organizado. Mentira, o crime organizado nunca esteve tão forte quanto está agora. Ancorado em planejamento, inteligência policial e cooperação entre instituições, reafirmando a centralidade do Estado de Direito na política de segurança pública. Isso aqui é bem ditatorial, tá? Segurança pública, a primeira segurança pública que tem, na minha opinião, é direito de autodefesa. E não do Estado defender a população. Durante sua gestão, a Polícia Federal conduziu operações de grande relevância contra facções criminosas. Mentira! Pegou a operação de São Paulo e pegou o crédito para si. Esquemas de lavar dinheiro, fraude no setor de combustíveis. Mentira que isso aqui quem fez foi o Ministério Público de São Paulo. Foi o Ministério... O que a Polícia Federal fez, e o Lewandowski fez, provavelmente foi avisar alguns dos chefões do crime organizado que deu tempo deles fugirem, tá bom? Tentou passar a PEC da segurança pública, não colou. Tá? Porque o projeto antifacção, que diminuía a pena de faccionados, a gente mudou. O projeto de segurança pública que não colou a centralização de todo o poder. E aqui, pagando pau para isso aqui é o Gilmar Mendes, o ministro do STF. Mas agora você vai saber a verdade. Por que o Lewandowski, se você acha que ele abandonou, que ele foi embora, que ele pulou fora do barco,
porque os resultados que eles estavam entregando eram péssimos? Não, porque esse é o propósito do PT. O propósito do PT é esse, é entregar péssimos resultados, péssimos números da segurança pública. Quanto mais o Brasil ficar controlado por traficante, por criminoso, melhor para a esquerda. Não foi por isso que o Lewandowski saiu. Saiu um bastidor agora que eu quero te mostrar. Aqui, ó. O desabafo de Lewandowski a um aliado ao sair do governo Lula. O agora ex-ministro da Justiça sofreu com o conhecido fogo amigo petista no governo. As poucas ações que o Lewandowski tentou fazer que realmente pudesse incorrer ou resultar em prisão de criminosos, o PT não deixou. Vamos na matéria? Primeiro-ministro de Lula, ao deixar o governo deste ano, Ricardo Lewandowski, resumiu a um aliado nessa semana seu sentimento ao deixar a política em Brasília. Cansaço e ressaca. Aí trabalhar com pinguço vai dar ressaca mesmo. Ex-ministro do Supremo e agora ex-auxiliar de Lula foi para o Ministério da Justiça buscando reeditar sucesso vivido por Nelson Jobim e Márcio Tomás, bastos em governos petistas. As coisas não correram como ele imaginava. Boicotado pelo fogo amigo petista, Lewandowski viu as principais apostas da sua gestão serem engavetadas na Casa Civil por Rui Costa. Rui Costa é quem realmente manda. Ele também penou em sabatinas, em reuniões de parlamento, onde o respeito visto nos tempos de ministro do Supremo já não existia. A gestão de Lewandowski colheu bons resultados. Quais bons resultados? O domínio do Brasil pelo narcotráfico, por facções criminosas e o crime organizado. Bom, Lewandowski está saindo do governo porque as poucas ações que ele tentou implementar, que poderiam gerar algum resultado para melhorar a segurança pública, foram barrados pelo PT. Cansaço, ressaca, fogo amigo. Ele saiu porque não aguentou trabalhar com o petismo. Mas Lewandowski, você dedicou a sua vida a defender esse partido, a defender os membros desse partido, a defender essa ideologia. E aí quando você foi trabalhar com eles, percebeu que eles não são o que eles realmente pregam? Será que o Lewandowski realmente acreditava que o PT ia fazer alguma ação para diminuir a criminalidade do Brasil? Lewandowski, o seu chefe disse que o traficante é vítima do usuário Lewandowski. Eu posso falar, foi naquele momento que você falou assim, agora eu tenho que sair. Eu tenho certeza. Foi nesse momento que você deve ter pensado assim, agora não tem jeito mais, cara. Depois dessa, como é que eu vou defender um governo que fala que o traficante é vítima do usuário? Lewandowski sai, mancha sua carreira, mancha sua reputação. Lembrando, antes de entrar para o governo, só uma breve sugestão aqui, antes de entrar para o governo, Lewandowski trabalhou brevemente como um conselheiro do Banco Master. Cara, é impressionante, né? Todo mundo trabalhava, todo mundo recebia dinheiro do Banco Master. Saiu do STF e por um leve e breve tempo foi trabalhar como conselheiro do Banco Master. E o filho do Lewandowski é um advogado impressionante, ele é melhor que a esposa do Alexandre de Moraes. Ele defende todo lugar que o PCC tá e o povo que roubou o INSS. Ele é o cara que está defendendo aqueles sindicatos lá que roubaram os velhinhos e é o cara que está defendendo essas empresas aí ligadas ao PCC, no carbono oculto. Você se lembra desse caso? É uma família dedicada a viver o que eles realmente acreditam, né? Defender o crime organizado. Bom, entrou um cara agora que ninguém conhece, vamos ver qual que é o histórico dele, mas provavelmente deve ser a mesma coisa. De acordo com a matéria, ele é de confiança do Lewandowski. Então, você pode esperar a mesma podridão dessa gestão do Ministério da Justiça que a gente viu nas mãos do Lewandowski. Cara, olha, presta atenção. Flávio Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o STF. Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça. Cara, e os dois, recorde de feminicídio, Brasil dominado pelo crime organizado. Mais 4 anos de PT a gente não aguenta. Mas não aguenta. Vamos focar, galera, em Flávio Bolsonaro para presidente e fazer maioria no Senado. Pode arregaçar as mangas, porque esse ano vocês vão ter que militar e pedir voto muito mais do que vocês pediram em 2018 e 2022, porque agora é sobrevivência. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.